ele lá em cima tá preparando tudo pra você, sabe? Tudo. Então, só se entrega a ele. Paz Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Como é que vocês estão do lado aí, treinada? Tudo bacana, minha de bom? Eu espero que sim. Tô passando aqui para retomar os nossos vídeos do canal, os vídeos sobre as cartas para o Senhor Jesus. Sim, aqui já tem alguns vídeos falando sobre, é algo que eu aprendi a fazer no meu momento de dor e hoje, através do meu testemunho de vida, eu levo isso como uma fonte de esperança para outras pessoas. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Ele é para quem já recomeçou alguma vez sozinho, sozinha, ou para quem está agora precisando recomeçar a vida, dar um start novamente, de forma que esteja sozinha. E eu sei o quão desafiador é, o quão triste muitas das vezes parece ser e o quão impossível parece se reerguer depois de uma onda muito grande na nossa vida. Então eu tô aqui e eu espero que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai tirar alguma coisa de aproveito desse vídeo. Então vamos lá? Eu não julgo quem tem medo de recomeçar, porque o recomeço ele causa muito medo. O recomeço é onde você abdica de tudo aquilo que você já tinha sonhado, que você já tinha planejado, que você já tinha pensado e definido, para você, por algum motivo, circunstância, razão, começar a trilhar um caminho totalmente diferente. E não é fácil você fazer isso sozinho, sozinha. Afinal, aquela sensação de solidão, né? A solicitude é muito boa até um certo ponto. Você se conhece, você se permite fazer coisas novas, aprender coisas novas, você trabalha o seu eu, você desenvolve uma emoção, né? Um controle emocional muito grande, ou não, né? Mas enfim, a pauta aqui é que a gente se redescobre quando somos forçados a recomeçar alguma área da nossa vida ou até mesmo a nossa vida como um todo, né? Eu tive que fazer isso por 2 vezes, 3 vezes, enfim, quem nunca teve os recomeços da vida, né? Mas de forma mais intuitiva, de forma mais direcionada, foram 2 vezes, 3 vezes muito difíceis para mim, porque aquela sensação da solidão, a questão de você ter que decidir tudo sozinha, você dormir sozinha, acordar sozinha, escolher sozinha, decidir sozinha, ir ou não, fazer ou não, quais que você tem que fazer tudo pensando sempre na reação, na consequência. Isso é muito cansativo, é exaustivo demais. E quando eu falo de estar sozinha, sim, eu estou falando do lado de relacionamento. Tudo na nossa vida é aprendizado. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, hoje eu não poderia estar aqui para falar isso que eu tenho para falar com vocês. Recomeçar sozinha, recomeçar sozinho é algo muito difícil e que detém muita coragem. Porque uma vez que você decide recomeçar a sua vida, você está abdicando de sonhos passados, de planejamentos que já tinham ali cara, nome, identidade, data. Você está deixando tudo isso para trás para você trilhar um novo caminho, um novo percurso. E isso demonstra um ato de muita coragem, porque hoje é muito mais fácil as pessoas se acomodarem, né, em determinada situação, enfim, em determinado assunto, para que não tenham a dor, né, da reação ou da consequência. Elas preferem simplesmente permanecer ali ou fazer o que todo mundo espera, para que ela não se sinta fora da zona de conforto, né? Porque realmente você recomeçar e você decidir fazer tudo novo assusta muito. E assim como você do lado daí, eu também tive que recomeçar algumas vezes na minha vida. E sim, eu falo que eu recomecei sozinha, porém eu sempre tive o apoio dos meus pais, né? Eu sempre estive sozinha em questão de relacionamento, de vida amorosa, mas sim, eu sempre tive meus pais. Porém, nós somos seres humanos, nós precisamos de quê? De um companheiro, nós precisamos de uma companheira. E você ter que dormir sozinha, acordar sozinha, ter que decidir as suas coisas e sempre pensar anos-luz à frente para que você não tome nenhuma decisão errada agora e depois venha colher os frutos daquela escolha errada,
é muito complicado, porque você pensa o tempo todo, você não tem alguém para que você possa dividir aquilo. Então isso é muito exaustivo, sabe? Então, assim como eu tive que recomeçar a minha vida do zero, sozinha, e quando eu digo sozinha, é nesse quesito, eu sempre tive o apoio dos meus pais, porém, vida amorosa, tá? Eu sempre tive que prestar atenção nas escolhas que eu tava fazendo, eu sempre tive que, muitas das vezes, deixar aquele sentimento de solidão do lado, ter que deixar pra chorar depois, porque eu tinha que resolver uma situação que só dependia de mim, né? Se eu não tomasse posicionamento ali e não ficasse firme naquele momento, tudo desmoronaria. Então, é muito complicado, não é fácil, né? Fora que quando você tem um recomeço, pessoas saem da sua vida, pessoas entram na sua vida. E tudo isso é muito confuso, é tudo muito complicado, né? Mas foi numa situação dessa, foi numa situação em que eu passei, em que eu fiquei sozinha, né? Eu já estava, mas eu fiquei sozinha, real, oficial, que eu aprendi sim a parte boa da solicitude, que a gente se conhece, a gente se permite, a gente aprende, a gente cresce, a gente evolui. Porém, a sensação da solidão, sim, sempre se faz presente. Mentiroso é aquele que fala, ah, não me sinto sozinho. Tudo bem, você pode ser uma pessoa muito bem resolvida e tá tudo certo, mas pra mim e pra maioria do ser humano que foi criado para ter um companheiro ou uma companheira do lado, é bem desafiador, né? Fora que, como eu falei, quando a gente renova, né, tá ali num período de recomeço, pessoas saem da nossa vida, pessoas entram e tudo muda, tudo muda, tudo muda. Você pode continuar na mesma casa, com as pessoas ao seu redor sendo as mesmas, frequentar a mesma igreja, trabalhar no mesmo trabalho, mas tudo muda, né? Muda sempre alguma coisa aqui dentro da gente. Um ato de recomeço, ele pode vir por uma dor muito grande, né? Ou por um sonho muito grande. No meu caso, foi por uma dor muito grande. Então, isso, quando a gente trata de dor, a gente fala sobre quebrantamento, a gente fala sobre um vidro estilhaçado em mil pedaços, onde você está recomeçando, tentando colar peça por peça ali. E isso não é uma escolha fácil, tá? E fora que também tem a questão de que as pessoas muitas das vezes não entendem o porquê que você teve essa coragem de querer recomeçar ao invés de manter algo que aparentemente era perfeito. Então tá aí mais uma vez a força da coragem que é preciso pra gente poder recomeçar. Então, não é qualquer pessoa que consegue. E hoje eu tô falando nesse vídeo aqui para as pessoas que um dia, assim como eu, tiveram que recomeçar sozinhas, como também com pessoas que estão precisando recomeçar. Então, se você conhece alguém que passou por uma situação muito difícil e tá recomeçando a vida agora, eu quero que você encaminhe esse vídeo para ela. E se você recebeu esse vídeo, eu quero que você assista ele até o final, porque eu tenho certeza que através das cartas para o Senhor Jesus você vai encontrar um refúgio e um consolo, assim como eu encontrei. Se tem uma coisa que eu aprendi é que durante as provações da vida e durante os momentos de dificuldade, a gente tem que se perguntar se Deus deixou a gente naquela situação pra gente aprender na dor ou porque Ele quer nos mostrar algo, Ele está nos preparando para algo maior futuramente. A gente tem que entender o que é que a gente está fazendo dentro daquele cenário. E eu confesso que depois que eu saí de um determinado cenário, eu fiquei me questionando, poxa Deus, e agora? Por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo? Por que disso? Por que daquilo? E eu fiquei num loop muito grande, entrei numa aprovação espiritual muito grande quando eu ficava fazendo a pergunta por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa fez aquilo? Por que tal pessoa saiu da minha vida? Por que pessoas fizeram isso? E aí eu entendi que o real sentido e o real significado de tudo, a resposta que você precisa, que você vai precisar um dia, não é do porquê, mas sim do pra quê. Eu vi essa frase uma vez e isso mexeu muito comigo. E eu fiquei, poxa, isso é uma bobagem, a gente tem que saber o porquê das coisas. Mas na verdade, muitas das vezes, Deus ele quer nos mostrar o pra quê daquilo. Então, eu passei por muitas situações, né, na minha vida e tive alguns recomeços, assim como você provavelmente do outro lado da tela. Porém, quando eu comecei a fazer a pergunta do pra quê, aí sim eu entendi o que eu ia tirar de lição daquela situação e para que tinha servido mesmo tudo aquilo. Então hoje, apesar de um público pequeno, eu tenho um contato com pessoas do mundo inteiro.
E através do meu testemunho, através das minhas cicatrizes, das dores que eu passei, hoje eu tenho bagagem suficiente, apesar de ser nova, eu só tenho 28 anos, eu tenho uma bagagem, uma certa bagagem muito legal para poder chegar para você e falar, olha, eu passei por isso, isso e isso, se você tá passando por isso, isso e isso, deve ser por conta disso, 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 sabe? Então, primeira regra aí, começa a se fazer, troca a perguntinha do porquê para o pra quê. Senhor, pra que eu tô passando isso? Pra que o Senhor quer que eu aprenda essa lição? Pra que eu estou nesse relacionamento? Pra que eu estou morando em tal lugar? Pra que eu estou nesse trabalho? E aí você vai obter as respostas que talvez você nunca parou pra pensar. Quando eu falei pra vocês que o recomeço é algo difícil, que demonstra um certo ato de coragem, é porque é um momento onde a gente entra literalmente dentro de um casulo. E ali você vai ser preparado. E muitas das vezes você não sabe as fases que vai acontecer. Você acha que você está recomeçando e na verdade é só uma fase, é só uma etapa ali que Deus permite de você passar, de coisas acontecerem, para que você aprenda mais algo, né, na sua jornada e passe para um outro nível. Uma outra coisa também é que quando a gente está naquele momento de solidão, é um momento divino, querendo ou não, porque você passa a se conectar mais com Deus. Vocês já ouviram aquela frase que quanto o que você mais alimenta, mais cresce? E isso serve tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Bom, na minha versão, né, na minha história, eu peguei esse momento da solidão e me aproximei muito de Deus, muito do Senhor Jesus. E foi quando nasceu realmente, de fato, as cartas para o Senhor Jesus. Ali eu debrucei toda a minha dor, a minha angústia, a minha tristeza. A gente sabe que ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele quer ver a gente falando com ele como se a gente fosse o melhor amigo dele, sabe? E essa é a parte mais gostosa. Sim, tem a parte do sofrimento, da solidão, do abandono. Muitas das vezes a gente não entende por que Deus tira pessoas da nossa vida. Eu não entendo muitas coisas ainda que aconteceu na minha vida, mas eu não sei eu sei que isso é para algo maior, né? E me ensinou muito também. Mas muitas das vezes a gente fica sem entender por que Deus tira pessoas, Deus nos tira lugares de nós. Então, é muito detalhe, né? Por isso que a gente sabe que deve confiar nos planos de Deus, porque os planos dele nunca falham. O nosso sempre falha, né? Ele pode desenhar um plano, um projeto para nossa vida. Mas se Deus vê que no meio do caminho as pessoas que participariam das suas bênçãos, que estão ali destinadas, predestinadas a estarem dentro da sua história, não der o devido valor, Deus tira e Deus troca. Sabe o jogo de xadrez? O jogo de xadrez ele não deixa de ser um jogo de xadrez se a gente trocar as cores das peças, sabe? Um cavalo continua tendo o valor de um cavalo, um bispo continua tendo o valor de um bispo. Só que Deus faz isso com a nossa história. Ele desenha toda a nossa história, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Só que ao longo da nossa vida vai acontecendo coisas, situações, circunstâncias, coisas que Ele permite e coisas sim que as forças do mal têm certa liberdade de fazer e que acaba impactando, não porque Deus quis, mas porque aconteceu. E aí a gente fica sem entender. Mas a promessa, o projeto, o original, ele continua. Ele só troca as peças, se for necessário. Então, é por isso que eu falo que quando a gente se trata de recomeços, principalmente recomeço sozinho, é um ato de muita coragem, porque ou a gente termina de se perder no meio da história, ou a gente se agarra em algo forte, algo que vai nos dar uma energia, uma força que a gente precisa e que nós, humanos, não temos essa capacidade de nos manter. Então hoje, se eu estou de pé aqui falando com você nesse vídeo sobre um assunto tão importante, é porque eu me agarrei nele e tudo que eu fiz dali pra frente foi por ele e pra ele. Então é isso que eu quero te mostrar. Apesar da sua dor, eu entendo a sua solidão, eu já estive e ainda estou em um certo processo de solidão, de solicitude, esperando algo acontecer na minha vida. Eu quero que você entenda que tudo faz parte de um plano maior. E quando a gente confia de verdade e se entrega, porque assim, durante muito tempo, eu tentei fazer as coisas acontecerem na minha vida com as minhas próprias mãos. E eu só protelei algo que poderia ter acontecido há muito tempo atrás, sabe? Então, esse ano, quando eu joguei a toalha e falei, Senhor Jesus, eu sei que agora não é mais comigo, agora é contigo do lado aí, só me ajuda, aí as coisas começaram a andar na minha vida. E muitas das vezes as coisas vão acontecer na sua vida de uma forma que as pessoas elas não querem que aconteça. De uma forma que é diferente demais pra você, sabe?
e tá tudo certo. E tá tudo bem. Se você sente paz, se você sente alegria, se as coisas colaboraram para aquilo acontecer, pode ter certeza que era para acontecer. Então, se você tá do lado aí, eu quero que você segure agora na minha mão e que você venha aprender a fazer uma carta pro Senhor Jesus, para você tirar essa angústia, para você receber um consolo diferente que talvez você precise do lado daí. E lembre-se, apesar de você estar fisicamente sozinha, levantar, dormir, acordar, tomar decisões sozinha, você nunca tá sozinha. Porque a gente tem um Pai onipresente, onisciente, onipotente, que sempre vai estar velando e sempre vai estar zelando por você. E apesar de a gente não ver muitas das vezes, ele coloca pessoas no nosso caminho e ele tira pessoas do nosso caminho para fazer com que a gente não se perca. Então, não se permita, não se entregue. Eu não sei qual que é a sua situação do lado daí, se é uma situação de saúde, se é uma questão impossível de ser resolvida, mas eu falo com total propriedade. As coisas, elas se acertam. Um dia elas se resolvem. Talvez não da forma que queremos, mas elas se resolvem, porque Deus, ele não deixa nenhuma ponta solta. E se ele te fez uma promessa, ele é fiel para cumprir. A gente pode falhar com ele, mas ele nunca falha com a gente. E assim como você do lado daí, eu tenho certeza que você também tem várias promessas. Eu tenho certeza que Deus já te fez várias promessas. A começar pelo fôlego de vida, né? Você já tem o dom da vida. Agora, assim como você também, eu tive um momento da minha vida que eu pensei em jogar tudo pra cima e falar, chega, pra mim já deu, eu vou sair dessa situação assim, 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 e todo mundo pensa o que quiser, porque sim, o ser humano ele tem um limite. E muitas das vezes quando a gente atinge o nosso limite, ninguém entende. Então só Deus vai te entender. E eu falo isso também por experiência própria, não tô falando de terceiros aqui. E uma coisa muito bonita que eu vi Deus fazer na minha vida é que quando eu não aguentava mais, quando eu tava literalmente já desfalecendo e pedindo para Deus me levar dessa terra, foi que eu vi ele chegar assim com uma brisa suave, assim como esse vento que tá batendo no meu cabelo agora. E parece até que ele tá aqui comigo. Parece não, ele está aqui comigo agora nesse vídeo. Que ele me envolveu de certa forma e rapidamente tirou pessoas e trouxe pessoas que fez com que eu não deixasse aquela depressão profunda definir todo o resto da minha história, sabe? E eu até me emociono um pouco de falar porque Deus, ele tocou pessoas de outros países, sabe? Para poder falar com a minha alma, para poder mostrar que eu não estava sozinha, apesar das circunstâncias e do que realmente parecia ser, sabe? O que eu tenho para te dizer nesse vídeo é que não desista da sua vida, não desista de viver. Muitas das vezes nós não vamos ter as respostas que precisamos para entender todo o contexto da nossa vida, daquela situação, daquela circunstância, mas ele lá em cima tá preparando tudo para você, sabe? Tudo. Então, só se entrega a ele. Só confie de verdade, porque vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. No seu momento de angústia, ele vai ser o consolo que você precisa. No seu momento de tristeza, ele vai trazer uma paz. No seu momento de alegria genuína, ele vai ser o motivo da alegria genuína. Então ele sempre está com a gente e a gente sempre tem que estar com ele lado a lado. Então, esses vídeos, as cartas para Jesus, têm gerado muitas perguntas, muitas curiosidades e eu tô aqui disposta a responder tudo para vocês. Então, eu só quero que você abra seu coração de forma sincera, sem ensaiar, sem palavras bonitas, só pegue um papel, uma folha e comece. Senhor Jesus, vírgula, e tudo que você quiser contar para ele. Ele já sabe de tudo, absolutamente tudo, mas você pode sim estreitar os seus caminhos com ele e gerar uma intimidade que você nunca teve, porque eu também nunca tive, nunca foi 100% essa intimidade com Deus, sabe? Com o Senhor Jesus. Não, eu tive os meus momentos que eu fiquei afastada dele, que eu achava que ele ia resolver tudo e que ele já sabia de tudo e eu não precisava falar nada pra ele, mas quando a gente decide trilhar uma vida de amizade sincera com ele e verdadeira, as coisas mudam totalmente e você passa a viver coisas que você antes não imaginaria que poderia viver. Então, o meu convite para você é se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me siga nas outras redes sociais também e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até lá!